Amém, graças a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, podem se assentar. Espero que todos estejam bem. Realmente parece que está 1000 graus mesmo aqui, né? Está bem quente. Ministrar é uma grande responsabilidade, né? Mas na mesma proporção dessa responsabilidade, eu também me sinto muito alegre por poder fazer isso. E hoje, né, nós, ao longo desse mês, nós estamos vendo a história de mulheres que foram usadas grandemente por Deus na Bíblia. E assim que surgiu o convite, pastor, eu falei com a minha esposa, e ela já me sugeriu logo de cara falar sobre Abigail. E quando eu fui buscar a história dela, eu vi que a história é fantástica, e muitas vezes a gente não se atenta, né? Eu não vejo muita gente falando dela, da história de Abigail. Por isso eu quero falar um pouco dela hoje, e a gente vai ver por que ela foi uma mulher virtuosa. A história dela está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, a gente já vai ler a história dela, mas a gente vamos contextualizar, né, qual é o pano de fundo que se passa a história de Abigail. Nesse momento, em Israel, o profeta Samuel, ele morreu, né, ele faleceu, e aí o que acontece? O povo de Israel passa um tempo de luto, chorando a morte de Samuel. E enquanto isso, Davi, ele não está junto do povo de Israel, ele está fugindo, porque o rei Saul estava tentando matar ele. E por que disso? Israel estava tendo muitas batalhas contra os fariseus, e Davi, todas as vezes que Davi comandava o exército de Israel, eles venciam. Deus dava a vitória para Israel. E ele começou a ser admirado pelo povo por conta disso. Ele começou a ser muito estimado. E isso enciumou o rei Saul. Por isso que ele começou a tentar, diversas vezes, de matar Davi, tentar tirar ele do caminho. E nesse mesmo período também, ele já estava tendo várias atitudes que estavam indo contra a vontade de Deus. Então, Saul já estava começando a se desviar. Então, ele vai tentar várias vezes, diversas vezes, matar Davi. Deus livra Davi em todas as oportunidades que Saul tenta fazer isso, até que chega num determinado momento que Deus usa Jonatas, filho de Saul, e é muito amigo de Davi, e Mical, que até então era esposa de Davi, para livrar ele da morte. Então, Davi, depois dessa livramento que Deus dá através de Mical e de Jonatas, ele foge com alguns homens que eram fiéis a ele, e eles vão lá para uma região de deserto, uma região desértica, chamada Maom. E nessa região tinha um homem de muitas posses. Lá no começo de 1 Samuel, capítulo 25, vai falar que esse homem tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele era um homem de muitas posses. O nome dele era Nabal. Porém, esse homem ele era muito tolo. Ele era arrogante, era prepotente, ele era um homem mau. E ele era casado com Abigail. Abigail, ao contrário dele, era uma mulher inteligente e muito sábia, muito bonita, muito formosa. Então, o que acontece? Davi vai com os seus homens, ele foge de Saul e do exército de Saul e vai para essa região, e ele fica um período lá. E nesse período que ele está lá, tem servos de Nabal trabalhando naquela região ali, trabalhando com o rebanho de Nabal, tem servos dele ali trabalhando. Então, por consequência, como tinha homens de Davi ali, eles acabaram protegendo os pastores de Nabal. Afinal de contas, tinha muitos saqueadores, muitos assassinos, ladrões. Então, eles estavam ali se escondendo de Saul, eles acabam protegendo os pastores de Nabal também. Aí, o que Davi pensa? Davi pensa, vou enviar alguns homens para falar com Nabal, para ele poder me conceder alguns mantimentos, alguns suprimentos, para que eu possa me sustentar com meus homens aqui nessa região. E ele pensou que Nabal seria grato com ele, por fazer isso, né, por proteger os empregados dele. E aí o que acontece? A gente vai ver qual é a resposta que Nabal vai dar. Lá a gente vai ler a partir do versículo 10, então 1 Samuel capítulo 25, a gente vai ler a partir do versículo 10. A minha versão está na NVT, e aí essa foi a resposta de Nabal. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito.
Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: Vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava no desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal, até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: A culpa é toda minha, Senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se eu ofendi. De algum modo que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-los, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que hoje você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito, ficou completamente paralisado, e passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Amém, até aqui. Bom, a gente vai ver por que a Abigail foi uma mulher virtuosa, né? Quando a gente fala de mulher virtuosa, geralmente a gente se remete ao texto de Provérbios, capítulo 31. Lá no texto, ele vai citar diversas qualidades que uma mulher virtuosa tem. E quando a gente vai no dicionário, uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa, ela é uma pessoa justamente que coleciona várias virtudes, várias qualidades. E o que acontece? A gente vai ver hoje 3 qualidades, 3 virtudes que Abigail demonstrou mesmo diante de uma consequência, de uma ação, de um fato tão complicado como esse. E eu quero abordar a primeira virtude. A primeira virtude que ela demonstrou foi um caráter firme. E por que um caráter firme? Quando a gente olha o texto aqui, se a gente não lê, e quando eu li a primeira vez a história dela, me atentei aos detalhes, uma coisa que me saltou muito foi o fato de que Nabal ele pega, né, ele responde mal os servos de Davi, os homens de Davi que foram enviados para falar com ele. E aí tem um servo dele que vê aquela conversa e imediatamente ele corre para Abigail para falar com ela. Ele descreve toda a situação,
e falar para ela, tome alguma atitude porque vai haver alguma consequência ruim. Ele já sabia e eles poderiam imaginar que isso ia acontecer mesmo. Tamanha ofensa que Nabal fez a Davi, inclusive o nome Nabal, né, como ela diz também na conversa com Davi mais à frente, significa tolo ou ímpio, arrogante, insensato, em uma tradução não muito literal, mas significa basicamente qualquer um desses adjetivos. Então ele fala, olha, ele é tão arrogante, tão mal, que ele não ouve ninguém. Então tome uma atitude porque vai haver alguma consequência ruim. Abigail, ela é reconhecida como alguém que poderia fazer algo. E aí quando você olha para isso e você vê que Nabal era um homem arrogante, prepotente, você acha que ele era um homem, um marido bom para ela? Você acha que ele abriria a porta do carro para ela, provavelmente? Com certeza não. Ele seria alguém muito ruim para ela. Ele seria alguém que tratava ela mal, que desfazia dela. Ele não era alguém que cuidava dela. Ele não era um homem de verdade. E mesmo diante dessas circunstâncias, a gente vê que Abigail, ela manteve um caráter firme. Ela teve um caráter firme. Ela foi sábia, ela foi madura. Por isso que o texto já fala isso logo nos primeiros versículos. Isso demonstra que mesmo em meio a condições, a um ambiente hostil a ela, ela teve um jeito de agir, ela teve pensamentos diferentes. Ela poderia muito bem ser alguém que se adaptasse ao ambiente que ela estava. Ela poderia ser como o próprio marido, até porque naquele período, naquele tempo e naquela cultura, a mulher não poderia ter escolha, né? Ela não tinha direito de escolher com quem ela iria se casar. Então, com certeza, era um casamento arranjado em que ela não teve escolha. E mesmo assim, ela cumpria o seu papel de forma digna. Ela era alguém que destoava das atitudes que Nabal tinha. E por isso que ela foi vista como alguém que poderia encontrar socorro, mesmo naquela situação. E aí, quando eu olhei esse texto, eu pus a me refletir, será que nós temos mostrado temos tido atitudes que mostram um caráter firme, um caráter constante, que não vacila, que não é influenciado pelo meio em que nós estamos presentes, seja no trabalho, seja até mesmo dentro dos nossos lares? Será que nós mantemos um caráter firme? Eu falo isso porque quando a gente olha para o que o mundo prega, o mundo vai falar que aquele que sobrevive é o que se adapta ao meio em que ele está. Ou seja, ele vai ter atitudes que os que estão ali com ele vão ter. Então, se a gente seguir o que o mundo ensina, se a gente seguir aquilo que o mundo fala, nós não vamos apresentar um caráter firme, constante, assim como Abigail mostrou. Ela foi alguém que mostrou ser sábia, madura, mesmo tendo um relacionamento, mesmo estando em um ambiente hostil a ela. E aí, a gente vê que o servo, aquele que já conhecia ela, ele notava esse contraste entre ela e o seu marido, e ele foi atrás dela. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu estava na faculdade, eu tinha que fazer um estágio obrigatório, por conta de horas, né, porque o curso pedia isso, e também porque era bom porque entrava uma renda a mais e tal. E eu lembro que eu entrei nessa empresa, fiquei 2 anos e meio, e era uma empresa ruim, muito ruim o ambiente dela. Não sei se hoje ainda é, espero que não, mas era um setor, onde eu trabalhava, o setor especificamente, era um lugar onde tinha muito tapinha nas costas, era muito desorganizado, era muito ruim em todos os sentidos, quando a gente fala profissionalmente. Entretanto, eu lembro dessa época, quando eu estava nesse trabalho, com muito carinho, porque Deus fez muitas coisas na minha vida durante esse período. Eu conheci a minha esposa e eu fiz grandes amizades. Em específico, eu fiz grandes 2 amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu lembro que enquanto a gente estava no nosso setor e tinha alguns momentos de pausa, de intervalo, a gente se juntava e a gente conversava, a gente falava sobre a palavra de Deus, a gente falava sobre adoração, sobre louvor, sobre a vida de igreja, a gente dividia nossos problemas, nossos dilemas, e eu lembro que era uma coisa muito gostosa de fazer. Então, tinha todo um estresse naquele ambiente, que não era um lugar bom de trabalhar por conta de toda a desorganização, e a gente era muito estimulado a seguir certos tipos de atitudes não muito boas. Eu lembro que a gente sempre conversava sobre isso para evitar isso. E eu lembro que a gente sentava e a gente conversava bastante, e era muito gostoso, apesar de tudo isso. E eu lembro que a gente tinha um outro colega também, e lá ele já não era cristão, mas era um colega nosso, e um desses amigos meus, ele levou esse colega para a igreja, ele até se converteu depois, e o meu amigo falou que depois de um tempo, a esposa desse colega veio até ele e agradeceu por tudo que ele fez
pelo marido dela. Isso porque esse colega ele era alguém que tinha uma vida toda bagunçada, ele traía a esposa, entendeu? Ele falava muita besteira. E depois que o meu amigo levou ele para a igreja, convidou ele para a igreja, ele se converteu, ele mudou totalmente. Ela agradeceu porque mudou muito o relacionamento, o casamento deles melhorou em todos os sentidos. Então veja que quando a gente olha para a virtude que a Abigail demonstrou, eu lembrei justamente disso, que a gente estava num meio que era diferente, que tinha circunstâncias adversas, que não só a gente tinha uma certa carga de estresse, de pressão, de forma indevida, mas também nós éramos estimulados a ter certas atitudes. Eu lembro que a gente, óbvio, pela comunhão e por aquilo que Deus manteve em cada um de nós, a gente se manteve firme. A gente não seguiu aquilo que o ambiente estimulava a gente a fazer. E aí, por isso, a gente conseguiu ser referência para as pessoas lá, em vez de a gente ser levado pelo que estava no ambiente. E a Abigail demonstrou a mesma coisa. Ela teve um caráter firme, ela demonstrou um caráter firme, mesmo no ambiente, mesmo em circunstâncias adversas a ela. E, da mesma forma que ela mostrou um caráter firme, uma outra virtude que ela demonstrou muito foi a sabedoria. Ela demonstrou extrema sabedoria, porque assim que o servo chegou até ela e falou com ela o que tinha acontecido, ela tomou uma atitude rápida. Ela não demorou muito, ela sabia o que tinha que fazer. E aí, de novo, contraste com a atitude do marido. Ela providencia todos os presentes, tudo aquilo que o marido deveria ter feito por Davi, sendo grato, e ela pede para os servos dela irem adiante dela. Então, quando o texto não fala explicitamente, mas quando ela estava chegando, quando ela chegou até Davi, provavelmente os servos dela chegou primeiro, e ele viu tudo aquilo, e ele ficou curioso para saber o que era, né? Quem que era que estava chegando, porque com certeza estava vindo de encontro com ele. Então, ele já ficou receptivo ao que Abigail iria falar. Ela já demonstrou sabedoria, ela remediou a atitude que o marido teve. E quando ela chega, a primeira atitude, ela se prostra em chão, ela pede perdão, ela fala para Davi ouvir ela, e aí ela vai falar no discurso dela, e a conversa dela é bem assim, de que ela reconhece que Davi é um servo ungido de Deus, que Deus estava na vida de Davi, que ele direcionava Davi, pede perdão por aquilo que Nabal fez, abençoa, faz votos de bênção para Davi, falando que todos os inimigos dele seriam jogados por terra, seriam tirados do caminho dele, fala que sabe que ele vai ter uma dinastia sobre o povo de Israel, e ela pede, além de pedir perdão, ela fala para ele, com palavras, ela mostra para ele que ele ia cometer um grande erro, que ele ia cometer um grande pecado se ele matasse todos os homens de Nabal. Se ele derrubasse a casa de Nabal com violência, depois seria algo que ele ia se arrepender. Então, ela teve extrema sabedoria para falar com ele. Ela mostrou para ele que ele iria cometer um pecado. Eu acho que isso foi, quando eu li, eu achei maravilhoso, porque ela usou muito bem as palavras, ela não manipulou ele, ela não fez nada a não ser mostrar para ele, expor a verdade. Então, veja que ela usou de uma sabedoria grande para poder falar a Davi e mostrar para ele o erro que ele iria cometer. E aí eu fiquei pensando, porque toda vez que eu vou lidar com alguém e eu vou ter uma conversa e eu quero apontar algo, quero ter uma correção e tudo mais, eu oro para Deus, falo assim, me dê as palavras certas, porque eu não quero passar algo para a pessoa que não diz com a verdade, eu quero mostrar para ela do erro, ou quero motivar ela, eu peço sabedoria a Deus para falar. E veja que Abigail fez isso, ela teve muita sabedoria no falar com o rei Davi. E Davi, ele reconhece isso quando ele diz, louvado seja Deus que trouxe você aqui para me impedir de cometer esse grande erro. Ele reconhece o erro através do que Abigail falou. Ela usou de palavras sábias. Né? Enquanto às vezes a gente usa palavras, às vezes até sem pensar, né? E aí até linkando um pouco com o primeiro ponto, a gente está num momento, às vezes, de raiva, de estresse, de ira, a gente lança uma palavra e essa palavra não tem volta, muitas vezes. Então, veja que Abigail, diferente do marido dela, que ofendeu gravemente Davi, ela pede perdão, ela corrige a atitude que o marido teve e mostra para ele do erro que ele iria cometer. E Davi acaba reconhecendo isso. Que a gente possa ter essa preocupação no trato, a gente possa ter sensibilidade em falar com as pessoas, porque isso muitas vezes faz diferença entre a pessoa se corrigir, a gente ganhar a pessoa, como diz a palavra, ou ela realmente continuar num caminho mau, ou até mesmo a gente perder um laço ali de comunhão, que seria muito importante para nós. A Abigail foi sábia, ela teve um caráter firme e ela foi sábia
em lidar e mostrar para Davi que ele iria cometer um erro. E ela salva ela, a casa dela, salva o marido tolo que gerou toda aquela situação e ainda salva Davi de cometer um pecado. Então veja como que o ato de sabedoria dela, o discurso, a fala dela para Davi gerou benefícios, só benefícios. Então Abigail foi muito sábia. A terceira virtude que eu queria pontuar e que Abigail demonstrou foi a humildade. E por que disso? Quando a gente vê um pouquinho mais à frente no texto, né, depois que o marido ele recebe a notícia dela do que ela tinha feito, ele tem um mal súbito, né, e morre depois de 10 dias. Davi, sabendo disso, ele envia homens para falar com ela. Falou, Davi quer se casar com você. E naquele contexto a gente sabe que quem ficava viúva tinha dificuldades, ficava desamparada. Então Davi, até em reconhecimento de tudo que ela tinha feito, e ele louva a Deus pelo fato de que Nabal morreu e ele foi impedido de se vingar, de derrubar sangue, ele manda homens para falar com Abigail. E quando ele chega até ela, os homens chegam até ela para falar sobre a intenção de Davi, lá no verso 41, a gente vai ver a resposta dela. Primeiro ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva, lavar os pés de seus servos. Veja que aqui ela já não contava mais com a presença do marido arrogante, ela já estava numa situação bem melhor do que antes, no sentido de que ela estava recebendo uma notícia, uma proposta. Ela seria rainha de toda uma nação, até porque ela reconhecia que Deus estava com Davi, e naquele momento, ela não só seria rainha de todo um povo, mas quando eu estava olhando aqui, eu pensei, ela seria rainha, inclusive, sobre a vida daqueles que enviaram a mensagem para ela, que falaram com ela. Então, veja que ela estava recebendo uma grande bênção. E mesmo assim, a primeira atitude dela diante disso é se mostrar humilde. Ela mostra um coração de servir. Ela não é levada a ser altiva, ela não é levada a querer se engrandecer, mesmo diante dessa situação. Então veja que é toda uma consequência. Ela tem um caráter firme, ela age com sabedoria, ela se mostra serva mesmo numa situação benéfica a ela. E aí eu estava refletindo sobre isso, e tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho importante demais, essencial, que ele fala que humildade não é você pensar menos de si mesmo, é você pensar menos em si mesmo. Então você pensar no outro, você sempre pensar na necessidade do próximo, daquele que está do seu lado. E a humildade, apesar de muitas vezes a gente banalizar, né, falar humildade, humilde, falar sempre isso, né, é importante, é legal, é interessante, às vezes não pensa na importância dela, porque ela deve estar na base das nossas atitudes. Se eu não for humilde, eu nunca vou olhar para o meu irmão que está do meu lado, ver as dificuldades dele e ter empatia com ele e me importar com ele. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, as nossas dificuldades elas são diferentes do outro. E aí, às vezes, a gente pode, mesmo que sem pensar bem, achar que nós somos melhores que o outro. Então, a gente vai acabar perdendo o contato com essa pessoa, do fato de poder ajudar ela. E da mesma forma, é com aqueles que estão de fora. Uma vez que Deus nos alcançou, que Deus nos alcançou com a sua graça, Ele nos salvou, nos separou, não foi porque havia algum mérito em nós, não houve nenhum mérito em nós, mas é somente na graça dEle, no amor, na misericórdia dEle. E uma vez que eu olho para isso, eu nunca vou me engrandecer no meu coração, eu nunca vou deixar de ser humilde, eu vou sempre querer olhar e da mesma forma mostrar Jesus para as pessoas que estão de fora, para que elas possam se juntar a nós, em louvar e adorar o Senhor. Então, é extremamente essencial que a gente olhe para isso e busque no Senhor um coração humilde, que nunca se esqueça que nós não temos mérito nenhum na nossa salvação, que Deus nos alcançou tão somente com a tua graça, com o teu amor. Isso deve gerar em nós essa alegria que a gente estava tendo aqui no começo, louvando, cantando, adorando, e tem uma alegria que vai cativar as pessoas que estão de fora, que vai demonstrar o amor de Deus por elas, e elas vão querer se juntar a nós. Se nós não temos atitudes dignas disso, a gente não vai conseguir cumprir o nosso papel. E quão maravilhoso é pensar que nós vamos passar toda uma eternidade com Deus. Até porque, quando a gente olha para a história de Abigail, a gente vê que ela foi, então, um caráter firme, ela teve sabedoria, ela teve humildade. E a história dela, assim como a história de Noemi, de todas as mulheres que nós vimos ao longo do mês, elas nos inspiram porque elas apontam para Cristo. Elas creram, elas confiaram, elas obedeceram, elas mostraram a ação de Deus através da vida delas.
E não só elas, as mulheres que caminham ao nosso lado, que estão conosco, elas também são inspirações para nós. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo Deus nela e através dela, pela dedicação em servir, pelo amor, pelo carinho. É assim quando eu olho para minha irmã, quando eu olho para a história de vida de algumas mulheres que eu conheço, eu vejo Deus através delas, eu vejo Deus agindo na vida delas e através delas. Então, que a gente possa almejar isso, desejar isso, porque o grande trunfo aqui, a grande bênção, que o segredo dessas mulheres, de todas as mulheres, de Abigail, de todas as mulheres que nós estudamos ao longo do mês, não é o fato que elas estão sendo reconhecidas aqui por nós, né? Estamos estudando e falando delas depois de 2000 anos de história, mas sim o fato que elas demonstraram Deus através da vida delas e elas desfrutaram de comunhão com Deus. Elas desfrutaram da presença do Pai. E isso é averiguado através do testemunho de vida delas. Então, quão lindo e maravilhoso é isso, que a gente possa almejar isso. Buscar em Deus, eu quero desfrutar mais da sua presença. Eu quero ter um caráter firme. Eu quero mostrar pelas minhas atitudes a tua presença no meio da minha vida. Eu quero ser sábio. Eu quero me dar sabedoria. Assim, lá em Tiago fala que se a gente pedir sabedoria a Deus, Ele vai conceder. Ele se agrada desse pedido. Inclusive, quando a gente olha para a história de Salomão, e a gente vê que Salomão pediu, orou para que Deus desse sabedoria para ele, porque senão como ele iria reinar, né, sobre aquele povo de Israel, Deus se alegra, o texto fala que Deus se alegra do pedido de Salomão. E aí, o rei Salomão ele é conhecido como o homem mais sábio da Bíblia, porque ele orou segundo a vontade do Pai. Então veja que se a gente pedir para Deus, a gente está fazendo o pedido certo, sabedoria, não é para nós, mas é para o outro. Não é sábio a gente conhecer, ter conhecimento, uma grande gama de conhecimentos, se for para nós. Não é bom, mas sabedoria é para o outro. E da mesma forma que a gente possa manter um coração humilde, que a gente possa seguir o exemplo de Cristo, que veio, e quando ele veio, ele lavou os pés dos discípulos, ele falou para a gente servir e não ser servido. Amém? Eu quero orar, e eu quero orar por 2 motivos específicos. Eu quero orar primeiro agradecendo a Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele fez na vida de Abigail e todas as mulheres que a gente estudou ao longo desse mês, também as mulheres que estão ao nosso lado e que mostram o caráter de Cristo, e pedir para que Deus faça em nós, em cada um de nós, aquilo que Ele fez na vida dessas mulheres, para que nós possamos ser igualmente instrumentos de amor, de graça e de misericórdia. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos todos juntos em comunhão, reunidos para aprender a Tua palavra, para adorar o Teu santo nome, Senhor. E queremos agradecer por aquilo que o Senhor fez na vida de Abigail, na vida de todas as mulheres que nós estudamos e que está contida na Tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque elas creram, elas confiaram no Senhor, elas obedeceram a Sua vontade, elas demonstraram o Senhor nos ambientes em que elas estavam incluídas, Pai. Por isso, nós queremos ser da mesma forma, Pai. Nos ajuda a ser da igual forma, com caráter firme, que a gente possa usar de sabedoria com o próximo, que a gente possa ter um coração humilde, Pai. Nos ajuda a demonstrar a Tua natureza, demonstrar o quão lindo e maravilhoso Tu és, Pai. Que nos provê, Pai, um momento tão lindo como esse de estarmos juntos e reunidos aqui. Que isso seja visto pelas pessoas de fora e aqueles que estão lá fora possam também ser alcançados através do que o Senhor faz nas nossas vidas, para que se ajuntem até nós, Pai. Que essa igreja, ela cresça, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor.